Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversa sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Aê, boa tarde! Está começando o nosso Prosa Cultural hoje, terça-feira, dia 6 de novembro. O Prosa Cultural é um programa sobre cultura local e nossa proposta é sempre prosear com quem faz cultura no nosso estado. Então, e no programa de hoje nós vamos prosear com o Felipe Abreu e a Romina Sanchez. Seja bem-vindo. Agradeço. A gente que agradece o convite e poder fazer parte do programa. Ai, prazer é todo nosso. Esta dupla que está aqui comigo hoje, eles dois são palhaços, malabaristas e acrobatas. E estão aqui para falar sobre o espetáculo Pedra no Sapato, da companhia Lagus Circo. Esse espetáculo que fica em cartaz nas quartas-feiras de novembro, dos dias 7 amanhã a estreia. Isso. Dia 14, dia 21 e dia 28. Sempre às 20 horas e será no Teatro Dragão do Mar. E a companhia, ela tem uma característica de pesquisa sobre o circo e o palhaço, explorando a comicidade nas técnicas circenses. E continuando sobre o nosso programa, já nós vamos prosear com a Romina e o Felipe, mas só para vocês ficarem ligados do que aí acontecerá mais ainda no nosso programa. No quadro Alencarinos em Destaque, nós vamos falar hoje sobre o Palhaço Pimenta, que é o único mestre de cultura na área circense do estado. Olha que peso. E ainda teremos dicas de peças teatrais que irão acontecer ao longo dessa semana ainda. Então acompanhem o nosso programa e fiquem ligados. Lembrando que a apresentação e a produção do programa é feita por Wilma Farias, Will no caso, eu, com a coordenação de Ana Luzia Brito e Farol Comunicação. A assistente de produção é a Márcia Mesquita. A operação de som e vídeo é de Tainara Pinheiro, além das redes sociais. Olá, Thay. Olá, boa tarde. Hoje eu apareci porque eu apareci no programa anterior, era muito cara de pau e dizer que não ia aparecer, né? Todo dia você tem que aparecer, Thay. Não adianta querer ser Lombardi, não adianta. Mas aos pouquinhos você vai se acostumando. Pra vergonha, eu acabo a vergonha já já. Olha, até parece. Gente, ela apresenta vários programas aqui também. Então, gente, sobre o espetáculo de vocês, o Pedra no Sapato, que vai estrear amanhã, dia 7, às 20 horas, no Teatro Dragão do Mar. Diga-me o que vai ter nesse espetáculo. Então, o espetáculo Pedra no Sapato, a gente se inspira aí nos palhaços, né, de picadeiro, mais antigos, um pouco mais antigos, dos circos, de picadeiros, e um pouco também nos palhaços do cinema, né, que ele vem com essa proposta de uma comédia mais física, e aí a gente, dando um resumo aí para o pessoal ficar curioso, a gente usa as habilidades circenses como pano de fundo desse espetáculo, né? Então a ideia é que é um artista que chega para se apresentar e a faxineira do teatro começa a atrapalhar. Então, quanto mais o artista suja, mais a faxineira se vê incomodada e ela atrapalha ele na apresentação e ele suja. Então, tipo, um acaba se convertendo na pedra no sapato do outro. Então, essa é a ideia, né? E, basicamente, é isso. Quem for assistir vai ver essa palhaçada aí ao vivo. É um espetáculo que é para toda a família. O interessante desse trabalho é que a gente não usa a fala. Então, como o Felipe destacou, é comédia física, todo mundo compreende,
a gente emite alguns sons ou algumas palavras, mas não tem um Texto. discurso, um texto, não tem algo. Mas o bom é que todo mundo compreende, né? E a mensagem que tem no final, eu acho que é o mais bonito, né? Que fala justamente de como um precisa do outro, apesar de um ser a pedra no sapato do outro, no final eles conseguem trabalhar juntos e se perceber que precisam do outro e que juntos são mais fortes, né? Isso aí é que a gente quer transmitir, né? Que acaba... E esse espetáculo, gente, são com os dois palhaços, né? O palhaço Isso. Suspiro e a palhaça Burburra. Isso. E ele foi criado a partir de uma vivência no circo da Dona Bilica, no ano de 2014. Então, Isso. assim, falem um pouco sobre como foi essa criação e essa experiência também, né? Nesse circo da Dona Bilica. Isso. Eu acho que você pode falar Posso. Antes, vou voltar um pouquinho para trás para contextualizar. A gente se conheceu no Rio de Janeiro. Eu fui fazer uma formação na Escola Nacional de Circo, um aprimoramento na técnica de trapézio fixo. E lá na Escola Nacional de Circo estava acontecendo a SLIPA, que é a Escola Livre de Palhaços, que o Felipe tinha ido estudar lá. Foi lá que a gente se conheceu e começou a trabalhar juntos. Fomos juntos na rua e experimentar um pouco do que cada um trazia na sua bagagem, né? Experiência de palhaço e de palhaça. Depois de ter ficado uns 9 meses no Rio de Janeiro, a gente decide viajar para Florianópolis para trabalhar nesse espaço cultural. Lá a gente ficou como residente do espaço, um pouco ajudando para a manutenção, mas ao mesmo tempo se apresentando, levando toda a nossa experiência para a cena. E foi lá que nasceu essa necessidade, né, de criar o nosso próprio espetáculo, que foi Pedra no Sapato. Na sua origem, era uma junção de cenas de habilidades que cada um sabia fazer. Então, por exemplo, eu fazia bolhas de sabão gigante, eu fazia trapézio também. O Felipe fazia malabares com chapéu e era uma mescla. Uma mescla de tudo, né? Uma salada de fruta. No espetáculo a gente queria botar tudo e aí, né, foi o primeiro espetáculo de nós dois juntos, assim, primeiro oficialmente, né? Porque a gente já tinha feito outras coisas juntos, então ficou essa salada de frutas. Foi. E depois com a experiência que a gente foi tendo, foi peneirando e foi tirando o que achava que realmente era necessário. Então, esse espetáculo nasce dessa mistura do que eu trazia, mas do que o Felipe trazia. Mas depois de fazer essa peneira, a gente tirou e desmembrou. Desmembrou os Suspiros e Burburras, que é um espetáculo de rua, que nasceu da necessidade de levar o nosso trabalho para a rua, e para apresentar em diversos espaços públicos, escolas, férias. É um espetáculo que tem um poder de adaptação e de funcionalidade, né? Ele agrada a todas as idades e coloca a gente num estado de brincadeira muito mais diferente por conta de que a gente usa a fala, a gente fala muito nos Suspiros e além disso improvisa, né? Improvisa. Isso. Que ela estava falando se desmembrou em Suspiros e Burburras, em Pedra no Sapato e no número que a Romina está montando agora. Então, a origem do Pedra no Sapato, essa salada de frutas, ele foi o embrião dos 3 trabalhos atuais da companhia, né? Mas aí hoje, quando foi agora em 2018, esse espetáculo que tinha nascido em 2014 estava um pouco engavetado, a gente reestreou com essa roupagem da palhaçaria clássica, pegando números bem antigos e colocando para dentro desse nosso contexto, que é o artista e a faxineira, né? Sim, legal. A gente tem aqui algumas imagens dos espetáculos. E aí é bom que a gente conta. Olha, tá vendo? Mostra um pouco. Eu era magrinha. Que esse é o Pedra no Sapato. Vai esse é a primeira... amanhã no Dragão. Isso são cenas dessa primeira roupagem, né? Sim. Que a gente... essa é a primeira montagem que a gente fez. Só que agora tem outra estética. Ah, é? Agora está bem diferente.
E uma coisa que vocês falaram é que vocês utilizam truques clássicos de palhaço. Como é isso? Então, a gente... O palhaço e a palhaça acabam com vários recursos, assim, que a gente fala, surpreende muito a plateia. Então, assim, quem for assistir vai ver, por exemplo, uma meia gigante, é um recurso que a gente usa. A palhaça que vai ajudar o palhaço a tirar o paletó e o palhaço se desenrola, as roupas dele fica todo num varal de roupas, assim, e ele fica em uma situação constrangedora. Sim. Então, são pequenos recursos clássicos, Sim. além de o que a gente chama de gags, que são a gag pra gente no circo, no palhaço, são pequenas cenas cômicas dentro de um espetáculo. Ela tem o início, o meio e o fim, com o objetivo de gerar a graça. Seriam nossas piadas, que sim, podem sim. ser falas, podem ser corporais. Então são gags clássicas, assim, que a gente encontra dos palhaços bem antigos, como um lenço de limpar o rosto, Sim. que quando bate no chão quica e volta pra gente. Então a gente se inspirou nessas gags clássicas, por isso que a gente fala dessa referência na palhaçaria clássica. São truques antigos, né? Que os palhaços tradicionais utilizavam, e com o tempo eles talvez foram ficados esquecidos, porque a pesquisa talvez da comicidade foi sendo voltada para o contemporâneo ou para outra búsqueda, né? E a gente tenta trazer de novo todos esses recursos, mas dentro de uma dramaturgia. O palhaço no picadeiro antigo, ele entrava entre as cenas, né? Por exemplo, acontecia o trapézio fixo. Quando os trapecistas saíam, entrava o palhaço para aliviar, né, a tensão que se gerava a partir do fato de ver uma pessoa voar, né? Se prendia o ar, e o palhaço ele entrava para que as pessoas respirassem, né? Soltassem o ar rindo. Soltassem esse ar rindo, né? Aí esse momento curto onde ele fazia aquelas gags cômicas, truques curtinhos. Ele saía da cena e entrava o equilibrista, e assim, ele só entrava para fazer como a cena ficasse mais leve. E também o tempo de montagem dos aparelhos, Isso. né? Era o tempo para montar o aparelho do próximo número. Isso. Então o que a gente foi, tipo, pesquisando e pegando um pouquinho dessas cenas, estudando. Tem muita informação. Com o advento da recurso. internet, né? A gente acaba tendo recurso a palhaços de 1930, 1940, 50. Além de filmes antigos Além que a dos gente filmes, admira né? muito, né? Algo interessante que vocês falaram, né, que vocês fizeram a comparação, né, com a palhaçaria contemporânea. E assim, como assim, explicando melhor as características da palhaçaria contemporânea? Eu acho assim que a gente acaba sendo contemporâneo porque estamos vivendo no momento atual, né? Então é como que tem um palhaço que a gente também admira muito, que é o palhaço Biribinha, que ele fala que ele está sempre contemporâneo, porque enquanto a gente trabalhar em dias atuais, a gente vai ter que se adaptar, né? Então, dentro da nossa proposta, o que a gente fala de contemporâneo é porque, por exemplo, em um momento, o palhaço e a palhaça fazem malabares com sacolas de lixo, assim, grandes, né? Umas bolas grandes, assim. Então, é um pouco dessa mistura que o circo vem fazendo hoje, experimentando novos elementos, né? Para fazer algo que é milenar, que é o malabares. Mas como fazer isso dentro de um outro contexto? Que antes outros palhaços faziam isso e eram contemporâneos para a época, mas a gente vem trazendo para esse universo atual, né? Sim. O que eu entendo em relação ao contemporâneo é que o artista agora ele abrange todas as linguagens, né? No caso, o palhaço atual, ele não fica só na palhaçaria. Ele é músico,
ele é bailarino, dançarino, Sim. ele até artista plástico, a gente conhece um palhaço no México que ele é artista plástico e na hora de administrar suas oficinas é fantástico a metodologia da abordagem da palhaçaria a partir dessa união. Então, como o Felipe falou, eu acho que o artista contemporâneo se adapta e abraça tudo, né? E tenta trazer para esse momento atual. Antes, talvez, era tradicional o fato de você vir de uma família de circo, ser trapecista e morrer trapecista, Sim. né? Ou ser equilibrista e só dedicar sua vida a isso e pronto. E além de também trazer novas... você vê numa cena de palhaço hoje talvez um audiovisual, né? Então, esses novos recursos, né? Novos recursos que estão sendo utilizados na cena também, que faz essa contemporaneidade, assim. Sim, né? Tipo, essa costura com outras Isso, linguagens. Massa. Gente, a gente falou tanto só a partir desse espetáculo. Mas, assim, voltando para o espetáculo Pedra no Sapato, Sim. um pouquinho, uma característica dele que eu vi é que tem uma trilha sonora instrumental feita especialmente para ele, né? Foi. Então, assim, contem um pouco de como é essa trilha, de como se deu esse processo de criação para essa trilha especial. Tem um artista cearense, né, que a gente admira muito, que é um dos integrantes da banda Dona Zefinha, que é o Samuel Furtado. Ele é o grande maestro da Dona Zefinha e a gente admira muito o trabalho dele. Ele é multi-instrumentista e a gente sempre quis ter um espetáculo com a trilha sonora de algum amigo, conhecido e que a gente admire o trabalho, né? E aí a gente convidou ele para fazer a música, assim. Então ele nos apresentou as músicas que ele já tinha feita e algumas músicas que ele já tinha se enquadraram perfeitamente nas cenas que a gente já tinha criado. E uma das cenas que eu acho que é a mais genial, assim, que a gente ficou realmente muito satisfeito, foi a gente deu o vídeo para ele de uma cena de 14 minutos e ele sozinho no estúdio em casa com, sei lá, outros 4 instrumentos, fez toda a música assistindo o vídeo e musicando na hora, né? E depois mandou a música pra gente, a gente achou assim genial. E aí isso, né? Essa cena foi feita especialmente para o espetáculo. As outras músicas parece que foram feitas, que eram músicas que ele já tinha feito, que se casaram perfeitamente. E hoje a gente tem esse prazer e essa satisfação de poder, né, ter um espetáculo com músicas de um artista que a gente está próximo da gente, de um amigo que a gente admira muito, que é o Samuel Furtado. Muito obrigado, Samuel. Espero que ele veja. Que ótimo. Então, mais um aí pra gente ficar mais curioso ainda, né? Pensando na companhia, você até falou um pouco, Romina, como começou, né? Mas, assim, será que tem mais detalhes de como essa companhia começou? Que ela é desde 2003. Isso, 13. Então, ela tem aí 5 anos. Isso. Então... Mas nesses 5 anos tem muitas aventuras, né? Tem um século aí de história. Porque depois que a gente ficou em Florianópolis, ficou 1 ano lá, a gente decidiu realizar um sonho, assim, meio que desbravar o Brasil, né? Aí compramos um Fusca, botamos todas as nossas malas dentro de um Fusquinha e saímos com destino a Fortaleza, né? De Florianópolis até Fortaleza no Fusquinha. Que é o projeto O Riso Vai de Fusca? Esse foi Se Essa Praça Fosse Minha. É outro. Certo. O Riso Vai de Fusca foi depois de que a gente chegou no Ceará. O Riso Vai de Fusca foi pelo interior do Ceará. E o Se Essa Praça Fosse Minha foi de Florianópolis até Fortaleza. Certo. Foram 8 meses. 8 meses de viagem. Foi. 26 cidades, 7 estados e mais de 70 apresentações em feiras
em praças, em escolas, Em comunidades comunidades quilombolas, tudo a bordo de um fusquinha. E muito sonho, né? Muito realização mesmo de um sonho. E foram alguns espetáculos específicos ou foi Suspiros e Burbujas? Foi Suspiros e Burbujas. Foi lá que ele se reafirmou, né? Amadureceu. Foi em todas essas apresentações, porque era o fato de botar ele na rua ou em qualquer situação fazia que ele fosse ganhando forma e fosse se enriquecendo com o público. A gente fala que justamente o Suspiros e Burbujas, ele é dirigido pelo público. Então, a gente na viagem, a gente ia testando as coisas e ia vendo se funcionava ou não funcionava, né? Se funcionava, ficava. Se não funcionava, saía. Tirava. Assim, bem simples. Era. E a gente até tentava umas 2 ou 3 vezes mais. Foi. E aí, se realmente não funcionava, saía. E ele tem esse poder de adaptação e de agradar a todos. E, além disso, brincamos muito com participativos e tem muito improviso. Um espetáculo bem interativo, né? A gente é basicamente 50% do artista, 50% do público. O público também tem que estar disposto a brincar junto com a gente. E tá aí, a gente tem muito orgulho dele. Essas fotos, algumas em Diamantina, aí uma apresentação muito linda. Quais cidades assim vocês já passaram? Você falou que passaram por algumas, 26, né? Mais de 26, mas quais seriam? Passamos por Caruaru, passamos por Diamantina, passamos por uma cidade da Bahia chamada Ribeira do Pombal, passamos... Minas Gerais a gente ficou uns 2 ou 3 meses. E lá a gente percorreu várias cidades ribeirinhas. Então foram muitas. Do Rio São Francisco, né? Então Piaçabuçu, passamos por... que mais? Passamos por Salvador, não tá são as que estão vindo na minha cabeça, né? Apresentamos em Salvador. Fomos para a Chapada Diamantina. Apresentamos no Vale do Capão, em Biquara. Eita, Capão maravilhoso. Foi. Em Biquara também. Que mais? Foram muitas. A gente narra esse diário de bordo em um blog. Então, se botasse essa praça, que na verdade se essa praca, né, sem o C cedilha, se essa praça fosse minha.blogspot.com.br, tem as nossas aventuras lá, cidade por cidade. Não tem tudo, mas a gente tem muita coisa. Tem muita coisa, não dá para botar tudo. E a gente vislumbra um dia virar até um livro, uma memória nossa. Gostaríamos muito. A gente gostaria muito dessa memória virar no papel palpável, assim. Porque é legal um blog, mas nada como um livro, né? Exatamente, seria massa mesmo. E depois, como foi falado, que chegamos em Fortaleza, a gente passou por algumas cidades do Ceará. Chamamos o projeto de O Riso Vai de Fusca Ceará. Aí vocês circularam por todo o Ceará? Algumas cidades, dessa vez um pouco diferente, com algumas parcerias de instituições, com o SESC, o Banco do Nordeste. Foram menos cidades, assim. Não foram menos, porque, né? Mas foram 11 cidades. Foram 11 cidades. Passamos por Redenção, passamos por Quixeramobim, Iguatu, Crato. Foi bem legal. Então também. Foi de norte a sul do Ceará. Fomos. Fusquinha Forte. Se Fusquinha Forte mesmo, ele ainda existe? Existe, mas não está mais conosco. A gente teve que passar para frente. Tem. A gente é desapegado nesse sentido, né? Porque a gente consegue entender que o emocional ficou com a gente, né? Sim. Mas o material teve que seguir para fazer outra pessoa feliz. Sim. A gente realmente precisava de mais espaço. Com 2 espetáculos. A gente não falou que em Aracaju a gente pegou uma cachorrinha. O que faltava, né, na companheira tem uma cachorra. Verdade. Uma companhia de palhaços que não tem uma cachorra, gente. Um Fusca. Um palhaço. Uma palhaça tinha que ter uma cachorra. Uma cachorrinha. É a Lamparina. Lamparina. Belo nome, maravilhoso.
Mas, gente, continuando aqui um pouquinho para falar sobre o percurso de vocês, assim, né? Porque teve outros 2 espetáculos que eu sei, que é o Encontro de Dois Mundos, que acho que deve ter sido um dos primeiros de vocês, né? Esse me arrepia. Me arrepia. Tem uma história romântica. E se tu quer falar, Romina? Não pode falar. Tu gosta de romanticismo. A gente, assim, aí vem o momento da novela agora. Então, espera. Vamos nos preparar. Novela mexicana no programa. Ótimo, gostamos. Não, a gente, quando... É uma história bonita, assim, que fez parte do nascimento da companhia. Eu, em Fortaleza, antes de conhecer a Romina, eu fazia um número que se chama A Joaninha. E nesse número eu brincava com uma joaninha de brinquedo e acho que tem algumas imagens aqui. Isso foi no passeio público aqui de Fortaleza, eu ainda tinha cabelos dread. Olha... é você aí? Sou eu, esse. Eu não me reconheci. E aí eu brincava com essa joaninha e acidentalmente eu matava, sentava em cima, matava, tinha esse drama do palhaço e solucionava enterrando minha companheira, que é a joaninha acrobata, né? E a Romina, lá na Argentina, ela tinha um espetáculo que ela interagia com um títere de dedo, uma minhoquinha, e também acidentalmente matava a joaninha. Não, a minhoca. Ou a minhoca e enterrava como solução dessa tragicômica. Então, assim, e os dois tínhamos em comum, assim, 2 números. A gente não falava também, usava essa comédia física. Então, antes de conhecer ela, eu conheci através de um vídeo que um amigo mostrou. E eu falei, nossa, olha, um número muito parecido com o meu, que eu faço lá em Fortaleza. E quando eu conheci ela pessoalmente, eu falei, olha, eu assisti teu número, muito parecido. Então, o que tu acha da gente juntar os nossos 2 números e apresentar nas praças? A gente morava no Rio de Janeiro, apresentava no parque, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Sim. E aí chamamos de Encontro de Dois Mundos, que ela matava a minhoquinha dela, eu matava a minha joaninha, e no final a gente passava o chapéu com o orçamento do enterro. E aí, então a gente dizia que o chapéu ia ajudar a comprar os caixões, as flores, uma forma mais poética de passar o chapéu. E apresentamos alguns finais de semana na Lagoa Rodrigues de Freitas. O palhaço, no caso e a palhaça, nos dá essa liberdade de poder brincar com tudo, né? Até com a morte e encontrar um sentido talvez mais poético e engraçado disso. E poder rir, né? Porque depois que a minhoquinha era botada dentro do caixão, saía uma borboleta. E que era outro títere de dedo que eu tinha dentro. E então era muito emocionante, né? No final acabava sendo muito bonito e talvez tentava levar para as pessoas esse pensamento de há uma transformação, há algo depois da morte, não sabemos, mas que há uma transformação, né? Eu esqueci de falar o nome do número dela, chama Metamorfoses. Então foi a junção da Joaninha com Metamorfoses, né? E o público, as pessoas se emocionavam, né? Era a gente bonito. Fazia um cortejo, convidava algumas pessoas para fazer um cortejo, né, com a marcha fúnebre, a gente pedia para as pessoas choravam. Então foi muito divertido. Então são números que fazem parte do nosso repertório. Esses 2, outros que por enquanto estão engavetados, digamos assim, mas sempre está dentro da nossa cabeça, do nosso ideal de artista, de trazê-lo de volta em algum momento propício, né? E aí, futuramente, quem sabe aí. Massa, é isso aí. A gente vai para um intervalinho rápido, daqui a 2 minutinhos nós voltamos, é só um tempinho de tomar um café, uma água e já voltamos. Ok. Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Pô, bicho, eu amo rádio, cara. Rádio Ceará News.
Todas as quartas, a partir das 2 da tarde, você fica por dentro sobre o mundo da tecnologia, marketing digital, redes sociais, estratégia, empreendedorismo online, mundo digital e design. Ceará Digital. Toda quarta, às 2 da tarde. Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. Ceará News. Você por dentro da notícia. E quando chega a sexta-feira, você reúne a sua turma e... Sextou. Sextou! No Sextou você sabe tudo o que rola em Fortaleza. Sextou! Entrevistas, arte, música, cultura. A agenda cultural da cidade você encontra aqui. Sextou! Toda sexta a partir das 4 da tarde. Aqui na Rádio Ceará News. Sextou! Rádio Ceará News. Voltamos! Ai. Então, nós estamos aqui com o Felipe Abreu e a Aromina Sanchez, lá da Argentina. Internacional. Internacional desconhecidos. Hoje. O nosso programa hoje ele está internacional, assim, é uma participação de Ceará com a Argentina, olha só. E nós estávamos aqui falando sobre a companhia Lagos Circo, sobre todos os espetáculos que eles já realizaram ao longo desses 5 anos e também sobre o Pedra no Sapato, que é o espetáculo que vai estrear amanhã no Dragão do Mar. E conversando ainda sobre essas produções de vocês, né? Tem os Sueños de un Tango de Verano, que a Romina está aí em processo de criação. Fala um pouco sobre esse espetáculo pra gente. Sueños de un Tango de Verano nasce do desejo de juntar as paixões. O circo com o tango e ao mesmo tempo de trazer um pouco da minha cultura nativa, a minha cultura de origem, para compartilhar com a cultura que me acolhe, né? O interessante de Sonhos de um Tango de Verano é que eu faço uma singela homenagem a 2 artistas argentinos. Um deles é Enrique Santos Discépolo, que ele é um compositor e dramaturgo, e a Tita Merello, que é uma cantora de tango dos anos 30. Ela fez muito sucesso nos anos 50, né? E ela é uma bailarina, no caso eu represento um pouco ela. E nessa cena eu faço de uma bailarina que espera o bailarim, mas ele não chega, ele está atrasado. Então, como ele está atrasado, ela se vê na situação de encarar o público sozinha. E nessa situação é que ela se encontra e, por assim decirlo, se empodera, né? Ela se encontra capaz de fazer muita coisa e faz uma sequência no trapézio, tem acrobacias aéreas e tudo aquilo. E quando ela desce do trapézio, o bailarim chega e é um boneco de manipulação com o que eu estou trabalhando e acaba dançando aquele tango de verão, mas de um jeito engraçado, né? Porque ele quer dançar funk, mas acaba... ele quer dançar funk. Ele quer dançar funk, mas aí acabam dançando um tango meio funk. É bem uma mistura, realmente, né? Argentina com o Brasil. Isso. Foi o que eu tentei trazer um pouco. Quem sabe ele pode dançar um forró, né? Pra se tornar uma coisa bem local. O Felipe, que ele está no olhar de fora, para se dizer, na direção, ele propôs no momento, né? Seria interessante dançar o forró. Ela foi um edital, né, aprovado da prefeitura e acabou recentemente de fazer as contrapartidas nos Cucas, nos centros culturais dos Cucas, Barra, Mundumbim, Janguruçu. Tá aí um embrião de 15 minutos, mas com certeza vai virar um espetáculo de 40, 50 minutos. Então tem uma série de coisas que a Romina quer colocar e que a gente fica... ainda tem muita coisa a trabalhar, né? Sim. E
como o Felipe falou, é um embrião que eu tô, tipo, alimentando, tô cuidando para que ele vire realmente um espetáculo. Sim. Mas já tem... Isso são cenas do próximo ano, né? São É. páginas do próximo ano vocês vêm aqui novamente. Isso. E aí comenta sobre Sueños del Tango de Verano. E é isso aí, gente. Vamos continuar um pouco aqui do nosso programa. Seguindo para o nosso quadro Alencarinos em Destaque, que falaremos sobre o Palhaço Pimenta. Que o Palhaço Pimenta se chama, na verdade, José de Abreu Brasil, mais conhecido como Palhaço Pimenta. Ele é natural lá de Canindé, nasceu no dia 19 de março de 1945. Ele foi órfão de pai e mãe e adotado por uma família. E ele foi criado por essa família até os 14 anos de idade. Foi quando ele saiu de casa e foi trabalhar na roça. E lá ele colheu algodão, ordenhou vacas, cuidou de animais, até ter o seu primeiro contato com o circo. E aí foi aí que a vida dele mudou totalmente. Assim, é muito interessante porque a gente saber a história das pessoas e o que há por trás, né? E iniciou suas atividades circenses em 1960 no Grande Circo Uiara, que foi como porteiro. Daí ele se envolveu nas ações de palco como trapezista, depois palhaço com o nome de Coça Coça. Os seus traços foram se delineando sob inspiração no Palhaço Manhoso, e dele o Palhaço Pimenta reinventou a maquiagem de rosto branco, com a boca desenhada para cima, e alguns riscos escuros que tomavam o rosto. O Pimenta manteve os riscos pretos perpendiculares aos olhos, mas deles puxou uma lágrima. Incluiu a boca reta e o nariz pintado de vermelho. Naquela época, essa pintura que ele fez foi muito criticada, mas mesmo assim ele manteve. Diziam que assombrava muito as crianças, mas ele não estava nem não. Ele mantém até hoje essa pintura, essa característica, né? Então, e ele sempre teve muito ainda tem, né? Essa facilidade e vontade de fazer as pessoas rirem. Então, e 10 anos depois da carreira dele, ele já estava entre os melhores palhaços do Ceará, super disputado por donos de circo que o levaram de Goiás à Colômbia. Então foi um palhaço aí que circulou muito, hein, gente? Me arrepiei com a história do seu Pimenta. E ele é o único mestre da cultura da área circense do estado. Vocês já trabalharam no circo dele? Se eu não me engano, ele é o palhaço em atividade, né? Mais, digamos, mais velho, mais experiente em atividade no Ceará hoje, né? Sim. Então ele é uma referência. Assim, a gente conhece uma companhia, jovens como nós, né? Que é a trupe de um amigo que residiu no circo dele uma época, e eles fizeram um trabalho que foi levar companhias da cidade para abrir os espetáculos do circo do Pimenta. Então, a partir daí, ele convidou várias companhias de Fortaleza, dentre essas companhias, a gente. E aí a gente teve a oportunidade de ir no circo deles e apresentar um trabalho nosso antes do trabalho do circo em si, né? Então, do malabares, do próprio apresentação do Pimenta, né? Então aí a gente conheceu a lona dele, viu ele trabalhar, já viu ele trabalhar também em outras situações, né? No Festival de Circo do Ceará. Hoje ele é convidado, né, pelo Festival de Circo do Ceará, em várias edições ele já fez parte. E foi homenageado, né? Foi homenageado. No ano passado ele foi homenageado. Que massa. E muito, muito bom ver ele em cena. A gente sempre aprende muito vendo os palhaços mais antigos, né, em ação, digamos assim. Ele tem características impressionantes, assim,
um pouco do que a gente estava falando no bloco anterior, os truques clássicos do palhaço. Ele é conhecido pela gravata que levanta, então ele tem suas marcas registradas. O choro dele é muito engraçado. Então... É engraçado, tipo, como? Dá pra... Tem um palhaço que a gente admira muito, um palhaço italiano, diz que quando o palhaço chora, o público tem que rir. Então, é isso, né? Então ele tem uma forma que lembra um pouco o choro de uma criança, às vezes, né? Aquele choro. E são coisas que o palhaço tem como ferramenta e o público responde rindo, né? Entendi. Legal de saber. Gente, seguindo pro nosso quadro de dicas, vamos aqui falar sobre o SESI Bonecos do Mundo, que é a mostra aí que começou ontem e é muito legal de ver. É o maior festival de teatro de bonecos do Brasil e um dos mais importantes do planeta. Olha. E ele iniciou ontem, né, dia 5 de novembro, a turnê 2018 com apresentações aqui em Fortaleza e também na cidade de João Pessoa, na Paraíba. O SESI Bonecos do Mundo coloca em cena mais de 150 artistas de diversas nacionalidades que farão um total de mais de 100 apresentações nessas duas capitais, tanto em teatros como em grandes espaços ao ar livre. Aqui no Ceará, em específico, começou ontem, dia 5, e segue até o dia 11 de novembro. Na Paraíba, será de 13 a 18 de novembro. Em cena estarão companhias do mundo todo. Dos Estados Unidos, da Rússia, República Tcheca, Espanha, Argentina, Itália, Chile, Peru e Brasil. Então é muito, muito rico, né, para pensar aí. Da minha lembrança, eu sempre falo isso, assim, é a segunda vez que o SESI Bonecos vem para Fortaleza, desde que eu me entendo assim como artista e acompanho a cena. E eu falei para Romina que foi uma das experiências mais lindas cênicas que eu já vi na minha vida, assim. Né? Então, quem tiver a oportunidade e que, se não tiver a oportunidade, que crie, porque é algo que vá, porque é algo que é realmente impressionante. Você vê os bonecos ganharem vida. Eu lembro de dois que me marcaram muito na época do SESI Bonecos. Um foi a história de Santos Dumont narrada em boneco. Incrível, teatro de sombra, teatro de boneco, teatro, assim, vários recursos em termos de animação para falar a história de Santos Dumont, que foi na Praça Verde, como está sendo armado agora. Não sei se vai vir de novo, mas incrível. E depois artistas, uma companhia de bonecos da Rússia que veio com um circo em bonecos. Então eram macaquinhos acrobatas de bonecos, né? Um palhaço no monociclo, bonecos. Então são realmente incríveis, assim. Então quem puder, é uma programação que não é todo ano, não é todo mês que vem. É algo mais especial. Aproveite. Tem uma exposição, um parêntese bem grande aqui nessa dica. Que estava tendo a amostra do Giramundo aqui, né? Também. Que é maravilhosa. Incrível. Vocês já foram conferir na já caixa? que sou 15% do que eles já do fizeram. que eles já têm, da É. produção que eles têm. Ou seja, aí você vai lá e vê que está lotado. Tem muitos bonecos de todo tipo, todo tamanho, forma, cor. Ferramenta, madeira, até Impressionante. acrílico. É um trabalho muito minucioso, muito minucioso, incrível. né? É incrível. É engraçado que... É um parêntese bem grande, gente. Daqui a pouco eu volto. E é engraçado... Vale, eu esqueci o que eu... Deixa eu lembrar. Ah, sim, lembrei. Sim. Você vai... Tipo, desculpa, mas às vezes acontece. Que você vai várias vezes... Mas você não se satisfaz. Sempre vê algo diferente. É algo algo. diferente. Sim. É incrível. Eu já fui umas 3 vezes ver essa exposição junto com um amigo meu. E ele é quase um guia da exposição. E assim, é incrível, é muito detalhado, é muito bom.
Mas voltando aqui, total desse parêntese aleatório, sobre o festival SESI Bonecos, serão várias técnicas exibidas ao público numa viagem que vai do tradicional mamulengo nordestino, passando pela manipulação com fios e varas, até apresentações nas quais os personagens são partes do próprio corpo dos artistas. O projeto A barriga, tudo vira boneco. Além das apresentações, o público das duas cidades também poderá contemplar uma exposição com quase 300 bonecos. Uma peculiaridade desta edição de 2018 é que o público poderá prestigiar algumas releituras mais minuciosas de grandes clássicos da música e da literatura. A lista de brasileiros inclui os mineiros do Patofu e do Giramundo, as companhias Mosaico Cultural do Rio Grande do Sul, Caixa de Imagens, Trucks, Pia Fraus, de São Paulo, e a CIA Artesanal de Teatro do Rio de Janeiro. Também mestres mamulengueiros vindos do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do Distrito Federal e do Ceará complementam essa trupe. Que massa! E lembrando que no sábado 10 e no domingo 11 terão apresentações, e uma delas eu sei que é do Patofu e do Giramundo, lá no Dragão do Mar, na Praça Verde. A programação começa às 16h30, com espetáculos que interagem diretamente com o público. Quem quiser saber mais informações e também ver a programação completa, que é super vasta, é só acessar www.sesibonecos.com.br. Lembrando que é na Praça Verde do Dragão do Mar, que fica ali na Rua Dragão do Mar, número 81, na Praia de Iracema. Dias 10 e 11 de novembro, a partir das 16h30. E o melhor de tudo, gente, é gratuito. Gratuito. Então, aproveitem. E só falar mais uma dica, que é o espetáculo de dança Devoração, Como Permanecer Fortes, que também vai acontecer no Dragão do Mar. A principal questão que mobiliza um grupo nesse trabalho é o que é o próprio do resistir, qual a potência do corpo que resiste. Não queremos esquecer que suportar o desassossego tem a ver com superar a indiferença, a anestesia de um mundo de excessos vazios, a paralisia dos corpos dóceis, pontas de experiências distantes e distintas dos territórios mais diversos, nos falam de uma mesma capacidade de reinvenção, reexistir. Numa fortaleza tão frágil, esse trabalho é uma pergunta: como permanecer fortes? Vai acontecer no Teatro Dragão do Mar, nos dias 8, 15, 22 e 29, então é durante todo esse mês de novembro, às 20 horas. Os ingressos custam R$10 a inteira e R$5 a meia. Classificação livre. E é isso, a gente vai começando aqui. Posso dar mais uma dica? Pode ser? Claro. Novembro tá cheio, Fortaleza, né? Tá. Já falamos do espetáculo Pedra no Sapato, que é com a gente. Agora você falou do SESI Bonecos, Devoração, que é a companhia de dança que também vai estar no Dragão do Mar. Nesse mês de novembro, o Fortaleza também recebe o Festival de Circo do Ceará. E vai acontecer do dia 7 a 11 de novembro. Vai passar por... né? Amanhã começa. Amanhã começa. Então, vai passar por vários espaços cênicos de Fortaleza, dentre eles o Teatro São José, né, que foi recém-inaugurado, graças a Deus, né? Sempre é bom quando nasce mais um equipamento. Quando se recupera, né? É feliz quando se recupera, é feliz quando nasce um novo equipamento cultural da cidade, né? Então, tá aí 7 a 11 de novembro em Fortaleza, Festival de Circo do Ceará, também com companhias nacionais e internacionais. Em Fortaleza, Teatro São José, basicamente. E na Praça do Ferreira. E Praça do Ferreira, em frente ao Teatro do Cine São Luís, né? Sim. Então, tem
tem o Instagram do Festival de Circo do Ceará, que aí tem as informações das companhias. Aí, pronto. Tá Então, bom? de 7 a 11 de novembro, Festival de Circo. Isso. Procurem o Instagram, Festival De Circo do Ceará, que aí vocês podem saber mais informações. Isso. E é isso, gente. Vamos encerrando aqui o nosso prosa. Queria agradecer a presença do Felipe e da Romina. Lembrando que o espetáculo da companhia Lago Circo Pedra no Sapato vai estrear amanhã, dia 7, 14, 21 e 28 de novembro, às 20 horas, no Teatro Dragão do Mar. Os ingressos R$10 a inteira, R$5 a meia, classificação livre. E antes desse espetáculo também vai ter um de abertura, né? Isso. Que é o Permissão para Desmoronar, do Iago, do Coletivo Quintal. Isso, exatamente. Todas as informações corretas? Sim. Então, Tem o ingresso, né? 10, sim, você falei, né? Falou, R$10 tá. a inteira, R$5 R$5 a meia. São todas as quartas-feiras de novembro, às 20 horas. Dia 7, 14, 21 e 28 de novembro. Isso. Então, aproveitem, compareçam no Dragão para prestigiar esta dupla de palhaços. E é isso, gente. Agradeço a participação de vocês. A gente que agradece. Pra gente é sempre prosas como essa, sempre instigantes, assim, espaços como esse, né, pra gente falar sobre o nosso trabalho, que ainda, assim, em Fortaleza, pelo menos, ainda é um desafio nosso, né, levar público para o teatro, né? Nosso sonho como artista é que cada vez mais a cultura e a arte seja um hábito do brasileiro, né? E do fortalezense, por assim dizendo, aqui, já que a gente está em Fortaleza. Então, assim, espaços como esse são enriquecedores, né? E para a gente poder disseminar essa nossa paixão, esse nosso amor pela arte e trazer mais gente com a gente, né? Assim seguimos lutando. Sim. Com certeza, eu que agradeço também o convite e esperamos a todos lá amanhã, e se não o 14, o 21 ou 28, estaremos lá esperando o público. A gente tem uma promoção, vale sim. dizer, a gente tem uma promoção, a pessoa que levar 5 outras pessoas vai estar concorrendo a 3 brindes, né? Então a gente vai fazer um brinde de um café. Posso falar o nome dos apoiadores culturais? Não, então tá. Vai ter brindes, então vocês podem estar concorrendo a café, pizza e até treinamento de crossfit durante um mês grátis. Eita, que coisa boa. Para todos que então, levarem aí, gente, 5 pessoas que forem aí, você levar mais 5 amigos, você pode ganhar um monte de coisa boa. Um monte de coisa legal. E assim vamos encerrando esse nosso Prosa Cultural de hoje. Isso. Lembrando que estamos sempre aqui de segunda a quinta-feira, às 17 horas. E o nosso conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais. É só você digitar Rádio Ceará News, Ceará com SI, também no nosso site www.cearanews.com.br. Além disso, você também pode baixar o nosso aplicativo e levar os nossos programas bem pertinho de você. É só ir no Play Store do seu celular, do seu Android, que dá certo. O iOS sai em breve, né, Thay? Quinta-feira do iOS. Esperem ansiosos. Então é só procurar a Rádio Ceará News, lembrando que o Ceará é com SI. E assim seguimos. Thay, obrigada pela companhia de hoje. Por nada, obrigada a você. E obrigada a todos que nos assistiram e que vão nos assistir mais à frente, que eu sei que vem mais gente. E é isso, amanhã nós estaremos aqui, quarta-feira, falando sobre fotografia. Estaremos aqui com a Lia de Paula e o coletivo Mulheres na Fotografia do Ceará, falando também sobre um festival que vai acontecer. Então, acompanhem o nosso programa. Muito obrigada e tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Você ouviu Prosa Cultural.
Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.